Olá, olá psicólogas, sejam bem-vindas ao programa Psicóloga 10X. Aqui o nosso objetivo é ajudar você a criar estratégias para trabalhar numa área pouco conhecida e com muita demanda, capaz de gerar R$ 10.000 por mês. O tema de hoje será: o trabalho afeta a saúde mental? Eu sou Ana Silvia, sou psicóloga, sou consultora organizacional, sou mestra em administração, com ênfase em psicodinâmica do trabalho e também sou didata em processos grupais. Então, hoje nós vamos conversar sobre esse assunto, que é um assunto onde muitas psicólogas às vezes têm dúvida até que ponto o trabalho afeta a saúde mental, né? Então, nós vamos falar sobre o que a psicodinâmica do trabalho fala a respeito, como a psicodinâmica do trabalho responde a essa pergunta, se o trabalho afeta a saúde mental. Nós não vamos fazer uma abordagem individual, uma abordagem onde a perspectiva seja somente do ponto de vista da história do indivíduo. Não é essa a proposta aqui, ok? Bom, muitas empresas não conhecem o efeito do trabalho sobre a saúde mental. E aí nós vemos, né, o quanto que, apesar dos índices de afastamento por motivos, né, do trabalho, até me deu uma confundida aqui agora, né? Os índices de afastamento relacionados, né, a causas de comportamento, a causas relacionados também a distúrbios psíquicos relacionados ao trabalho cresceram muito nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, só nos primeiros 7 meses do ano passado, cresceram mais de 28%. Então, são índices muito altos. E poucas empresas conhecem essa relação que existe entre o trabalho e a saúde mental. Bom, por que isso observa, né? Muitas empresas acreditam que não há essa relação, que a questão da saúde mental é uma questão individual e que, portanto, não tem uma relação com o trabalho. Só que, o que você pode achar, né? Que o trabalho, ele não afeta a saúde mental porque existe uma história individual, uma história pessoal e que não tem essa relação com o trabalho. Isso é muito comum a gente ouvir as pessoas, mas cada vez mais as pesquisas apontam a relação que existe entre adoecimento mental, que pode levar até a somatização física, com causas relacionadas ao trabalho. E vejam, a saúde mental, quando a gente fala de saúde mental e trabalho, na perspectiva da psicodinâmica do trabalho, o entendimento é que o trabalho exerce uma centralidade em nossas vidas. O trabalho, ele contribui para construir a nossa identidade pessoal. E é o trabalho também que vai ajudar a definir a nossa posição social, o nosso status social, né? Qual a contribuição que nós damos para essa sociedade e, com isso, ajudar a construir a nossa autoestima e a nossa identidade. O que a gente tem observado, né, nos últimos 2 anos, principalmente, né, e sim, a pandemia potencializou
a questão da saúde mental no trabalho. Ela vinha numa crescente os índices, mas com a pandemia, né, todos nós fomos afetados, a nossa saúde mental foi afetada, né, e principalmente no contexto do trabalho, com todas as mudanças que ocorreram, né, tanto em relação à mudança da forma do trabalho, mudança das condições de trabalho, das relações estabelecidas, né, no trabalho, todo o contexto externo ao trabalho em relação à pandemia, que afetou também esse trabalhador, né? Mas se eu pensar na relação com o trabalho, muitas variáveis aconteceram e que afetaram a saúde mental e continuam afetando. Como estava dizendo para vocês, as pesquisas mostram o quanto que há essa relação entre trabalho e adoecimento mental, ok? Nós temos alguns estudos, como por exemplo, né, do assédio moral no trabalho, que é algo bem específico, bem pontual, e que hoje o assédio moral ele não é só numa linha vertical, ou seja, né, de quem tem o poder, de quem está numa posição hierárquica superior à pessoa, a esse trabalhador, mas também ele pode ocorrer pelos pares, o assédio moral pelos pares. Esse assédio moral, que é uma forma de violência, ele também vai afetar a saúde mental e física desse trabalhador que está sendo assediado. Então, vejam, de repente a gente tem uma ideia de que algumas situações podem ser toleráveis no ambiente de trabalho, né? Elas podem ser mais permissivas, podem ser menos levado com tanta rigorosidade, enfim. No entanto, as consequências que nós vemos, né, pelo assédio moral, por exemplo, na saúde mental do trabalhador, ele pode chegar ao ponto de levar esse trabalhador a cometer um suicídio, como já tem alguns casos, inclusive divulgados, né, na mídia, em que isso aconteceu. Porque, vejam, o sofrimento, né, se a gente pensar em termos do trabalho e o que esse trabalho ele oferece em termos de condições, né, de condições físicas, das relações socioprofissionais que ali estão estabelecidas, da própria organização do trabalho, né? Então, o sofrimento, ele é inerente à vida, né? À vida de todos nós. No entanto, quando esse sofrimento, ele é muito frequente no trabalho, ou esse sofrimento, ele se apresenta, né, diante de condições adversas, diante de um trabalho que esse trabalhador não consegue desenvolver, não percebe que tem competência para desenvolver esse trabalho, ou diante das relações profissionais que estão estabelecidas, né, que ele não consegue lidar com essas relações, que ele não consegue criar alternativas para lidar, né, com essas relações, e ele não conseguindo transformar, isso vai afetar a saúde mental desse trabalhador. Então, esse é um aspecto em que o trabalho afeta a saúde mental do trabalhador. Mas como diz Christophe Dejour, né, que é um médico psicanalista francês que elaborou a psicodinâmica do trabalho, ele vai nos dizer o seguinte: o trabalho ele pode ser tanto uma fonte de sofrimento e adoecimento, como ele pode ser uma fonte de prazer, né? Um prazer em que vai ser consequência
do reconhecimento que esse trabalhador recebe pelo coletivo, né, pelas pessoas que estão ali envolvidas no seu trabalho, e aí pode ser tanto reconhecimento que vem das chefias ou dos clientes, que a gente chama de reconhecimento, a gente chama não, né? A psicodinâmica do trabalho vai nominar como reconhecimento utilitário, ou o reconhecimento que vem dos pares, que é o reconhecimento estético, do saber fazer, né, que reconhece a individualidade, a singularidade daquele trabalhador no desenvolvimento do seu trabalho. Esse trabalhador recebendo reconhecimento, aquele trabalho que ele realizou faz sentido para ele, né? O trabalho passa a fazer sentido para ele. E fazendo sentido, ele tem o prazer no trabalho, né? Ele tem a satisfação de estar ali realizando aquela atividade. Então, veja, tanto o prazer quanto o sofrimento vão afetar a saúde mental desse trabalhador, né? De formas diferentes, mas vai afetar. Então, quando algumas colegas pensam, né, que não há uma relação entre trabalho e adoecimento mental, existem, como eu já disse anteriormente, várias pesquisas que mostram isso, né? E muitas pesquisas que são realizadas têm algumas categorias profissionais que são mais pesquisadas que outras, né? Por quê? Pelas próprias condições de trabalho, pelas próprias experiências que são vivenciadas naquela organização do trabalho, né? Como, por exemplo, a área médica, né? Enfermeiros, a área de professores, também tem muitas pesquisas relacionadas com professores, a área também de policiais, né, tanto militares como civis, e outras tantas categorias aí profissionais que podem ser, a gente pode encontrar as pesquisas realizadas a respeito, né? Eu vejo que o que nós observamos quando a gente vê o desenvolvimento de algumas intervenções no contexto organizacional, ainda prevalece intervenções individuais, né? Intervenções onde você tem profissionais que desenvolvem intervenções individuais e pensando aquele trabalhador de uma forma individualizada e pensando a sua história de vida, e não olhando o contexto do trabalho, e não olhando a organização do trabalho. Nessa organização do trabalho, nós temos 3 dimensões, que são a organização do trabalho, né? Como esse trabalho é realizado, quais são as normas, os regulamentos, como se estabelecem as relações de poder, e outras variáveis estão nessa organização do trabalho. Também uma outra dimensão que nós analisamos e que é importante analisar para não ficar nessa perspectiva individual são as relações socioprofissionais que se estabelecem no trabalho e também as condições de trabalho, né? As condições físicas, químicas, e aí a gente tem vários fatores que a gente poderia enumerar aqui, que estão nessas condições físicas, que vão afetar também a saúde mental e física desse trabalhador. Então, se eu olho apenas uma perspectiva individual e também vou fazer intervenções numa perspectiva individual, onde eu acredito que é uma questão desse trabalhador, é uma questão individual,
né, não tem uma relação com o contexto do trabalho, com as relações de trabalho, de repente com o chefe que faz assédio, né, que assedia moralmente esse trabalhador, ou que eu não vejo uma relação com as condições de trabalho, que às vezes a pessoa tem até um documentário, né, que chama Carne e Osso, onde ele fala do ambiente de trabalho dos frigoríficos, onde as pessoas trabalham com EPIs, né, que vai desossar ali os animais, trabalham com EPIs, né, com aqueles abafadores de ruído, concha, né, tipo concha, que trabalham sem interação entre eles e com movimentos repetitivos, né? E quais as consequências que foram observados, e esse documentário traz isso, na saúde mental e física desse trabalhador. Eu estou dando um exemplo de frigoríficos em função deste documentário que foi realizado. Vocês podem dizer assim, né? Ou talvez seja até a tua realidade. Não, mas eu conheço frigoríficos que não são assim, né? Ok, sim, existem empresas com níveis diferentes de desenvolvimento e com níveis diferentes de maturidade e com níveis diferentes de entendimento sobre a importância de cuidar da qualidade de vida desses trabalhadores, de cuidar desse ambiente, porque sabem da relação que tem, né, essas variáveis de condições de trabalho, relações socioprofissionais, a organização do trabalho na saúde física e mental desse trabalhador. Então, como que nós podemos intervir nas organizações de uma maneira que realmente promova a saúde mental desse trabalhador? Ou anterior a promover de uma maneira que previna o adoecimento mental desse trabalhador, né? Existem várias possibilidades. Primeiro, nós precisamos ter um raio-x dessa cultura organizacional, dessa organização do trabalho. A gente precisa fazer um diagnóstico, né, para saber, para entender como que é essa cultura organizacional, como que são as 3 dimensões de trabalho nessa organização. Uma vez feito esse diagnóstico, nós vamos poder propor um plano de trabalho, né, ou um programa de saúde mental que contemple ações que sejam para prevenir, para promover e também para fazer intervenções onde já há sinais de adoecimento mental, já há sinais de sofrimento patogênico. E essas intervenções, elas, na perspectiva da psicodinâmica do trabalho, serão sempre em grupos. Elas não serão feitas de forma individualizada. Por isso que é importante nós termos, né, um conhecimento, nós psicólogas temos o conhecimento da psicodinâmica do trabalho, que é uma referência, uma abordagem teórica e metodológica, e também de teorias de processos de grupos, que são esses 2 pilares, né, teóricos que vão nos ajudar a fazer as intervenções em saúde mental no trabalho. E com isso, promover a saúde mental desse trabalhador. E para a organização, né, a OMS já traz esse dado de que para cada dólar que você investe em saúde mental, você tem um retorno de 5 vezes mais. Então, é muito significativo, né, o retorno que a empresa tem. Pensando, sim, em promover a saúde mental desse trabalhador,
mas também pensando na sua sustentabilidade enquanto negócio, né? Isso é muito importante, porque isso vai afetar o negócio, vai afetar a imagem dessa organização, né? E também vai possibilitar que esse trabalhador esteja mais engajado nessa organização, né? Que ele venha a contribuir de uma maneira mais efetiva para a organização e para ele mesmo. Porque o custo que a organização vai ter com o adoecimento, que num primeiro momento pode ser um afastamento, mas também tem outros custos que ela vem a ter e que não é interessante para a organização, não é interessante para o negócio. Então, nós, enquanto psicólogas, precisamos fazer intervenções nas organizações, tendo essa visão do coletivo, tendo essa visão da psicodinâmica do trabalho. Como que se dá as inter-relações, a intersubjetividade, né, no contexto do trabalho. Que aí a gente pode realmente contribuir para as organizações, com isso, atuar numa área, né, que é pouco conhecida, que tem muita demanda e que é capaz, sim, de trazer um retorno financeiro para você de R$ 10.000 por mês. É capaz de levar esse retorno ou talvez até mais. Claro que é uma construção, não é do dia para a noite que você vai ter esse rendimento. Mas numa área que está começando agora, se você começa agora também, você vai passar a ter um retorno mais rápido também, né? Bom, então, hoje nós encerramos por aqui o nosso tema, onde nós respondemos a pergunta, né? O trabalho afeta a saúde mental? Então, vocês puderam ver que sim, que o trabalho afeta sim a saúde mental do trabalhador e que nós, psicólogas, temos condições de intervir para promover a saúde mental desses trabalhadores e também ajudar as organizações na sustentabilidade do seu negócio. Então, eu fico por aqui, um abraço para vocês e vamos juntas promover a saúde mental nas organizações. Até mais.